Então, hoje falaremos a respeito dos hidrocarbonetos, dando continuidade a respeito da química orgânica. Então, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos exclusivamente formados por carbono e hidrogênio, por isso tal nome hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono. Então, temos alguns desses exemplos, temos aqui o primeiro exemplo, constituído por carbono e hidrogênio. Do mesmo modo, neste outro exemplo, e neste exemplo. Então, o que dá para aqui entender é que sempre há uma certa quantidade de carbono e hidrogênio nos hidrocarbonetos. Por isso que quando se trata dos hidrocarbonetos, ele pode ter a fórmula geral como carbono em uma certa quantidade X e hidrogênio também em uma certa quantidade Y, para definir a fórmula geral dos hidrocarbonetos. Então, dando continuidade, dentre os hidrocarbonetos, eles podem se classificar como alcanos, podem ser alcenos, podem ser alcinos. Então, desses hidrocarbonetos, o que lhes torna diferente é que nos alcanos, a cadeia carbônica são formada apenas por ligações simples. Então, nesse caso, o que significa se nós temos o carbono ou a cadeia carbônica, será formada apenas por ligações simples, né? Por exemplo, esta cadeia. Então, temos aqui apenas ligações simples. Ou poderia ser uma outra, talvez. Em alguns momentos podemos encontrar dessa forma. Então, a base principal para identificar são aqui as ligações simples. Já para os alcenos, são hidrocarbonetos, mas os hidrocarbonetos onde encontra-se sempre uma dupla ligação. Então, se tivéssemos aqui que formar um composto, teríamos aqui CH, que também CH. Não coloquei nenhum valor porque precisamos contar, sempre lembrando da tetravalência do carbono. Então, tem aqui duas ligações, mais um hidrogênio aqui, já dá 3, para 4 falta ainda mais um. Então, no total devem ser dois hidrogênios. Então, temos aqui uma, duas, para 4 faltam 2 hidrogênios. Então, já para os alcinos, o que lhes torna especial é tripla ligação. Então, há uma coisa que gostaria de chamar a atenção. Os alcenos aqui aparece apenas única ligação dupla. Por quê? Porque quando for constituído por duas ou mais duplas ligações, aí já não será alceno, passará a ter um outro nome. Pode ser o dieno, no caso de duas duplas ligações, né? Se, por exemplo, tivéssemos temos aqui uma dupla ligação e duas duplas ligação. Então, nesses casos, não são chamados de alcenos, mas de dienos. Mais adiante, nas outras aulas, falaremos a respeito disso. E o mesmo acontece com os alcinos. Então, o que lhes torna especial é a presença da tripla ligação, né? Nesse caso, CH e aqui também CH. Então, mais uma vez repito que não importa a ordem, é normal que encontre o mesmo composto representado, por exemplo, hidrogênio e tripla ligação carbono-hidrogênio. Porque em algumas vezes é necessário fazer isso, ou alguns fazem isso por rigorosidade, só para poder representar que a tripla ligação é feita entre carbono-carbono, e não como aqui aparenta como se fosse hidrogênio-carbono. Mas na verdade o que está aqui a acontecer é que a tripla ligação é estabelecida entre carbono-carbono e os hidrogênios ficam nas extremidades. Então é só isso. Então, em resumo, as diferenças: alcanos têm ligação simples, alcenos dupla ligação e alcinos tripla ligação. Agora, temos aqui a respeito das estruturas. Em química orgânica, a gente pode encontrar diferentes estruturas. Então, dentre essas estruturas, vamos aqui apenas conhecer ou saber identificar essas estruturas. Há momentos em que a gente encontra dessa forma, por exemplo, temos aqui carbono e colocado todas as suas ligações. Então, temos aí carbono também ligado a todos os hidrogênios, representando cada uma dessas ligações.
Então, dá para ver aqui a estrutura do composto. Então, nesse caso, será a fórmula estrutural. Então, a forma mais abreviada desse composto é este a seguir, né? Então, também essa forma de representar uma cadeia carbônica é estrutural, mas a única diferença é que alguns preferem chamar de estrutural condensada, o que significa meio resumida. Então, representar desta ou esta forma não deixa de ser fórmula estrutural. Já a seguir temos nesse caso, onde é chamada de condensada. Então, é fórmula condensada porque é mais ou menos o resumo. Então, por isso que alguns até preferem chamar de linha, fórmula de linha. Por quê? Porque na verdade temos cada uma das extremidades dessas linhas é considerada como um carbono, né? Cada uma dessas extremidades é representada por carbono. Então tem essa forma de representar, mas não é muito precisa. A forma realmente chamada de condensada é neste caso, onde cada extremidade realmente representa cada carbono que aqui constitui esta cadeia carbônica. Então, por exemplo, aqui como podemos ver, o primeiro carbono é este, o segundo que estava aqui é este, e este da ramificação são esses aqui nas extremidades. Temos este, está aqui, este, está aqui. Então não se representa. E por fim temos aqui, essa é uma fórmula estrutural, né? Essa é uma fórmula estrutural. Então coloquei apenas essa tabela só para identificarmos que nessa estrutura que aqui tem, por exemplo, esta também poderíamos colocar CH, CH, CH e CH. Poderá estar dessa forma, mas podemos assim colocar CH4. Agora, dessa outra forma que está aqui, como lá no início, só conseguimos ver quantidades de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui são 4 hidrogênio, 1 carbono, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 3 carbonos, 8 hidrogênio, 4 carbonos, 10 hidrogênio. Então, quando este caso é chamado apenas de fórmula molecular, porque na verdade aqui só é representada a molécula, não mostra como ele é constituído, apenas do que ele é feita, que é carbono, hidrogênio e suas quantidades. Então, isso chama-se de fórmula molecular. E na próxima aula poderemos ver a respeito da regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos. E como uma forma introdutória disto, podemos ver aqui uma certa tabela que você pode aí pausar o vídeo e anotar no seu caderno. O mais importante aqui é conhecer que quando temos uma certa quantidade de carbono, ele acaba tomando um certo prefixo. Por exemplo, temos um carbono em química orgânica, vamos considerar como met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, até o 10 no mínimo. Busque memorizar. Os 10 é dec. Já os 11 até os 100 não são muito comum ver em enunciados, provas ou nos livros, mas só por precaução pode ainda verificar. Mas o mais importante é isso. Por exemplo, se temos os 13 carbonos, tridec. Então são esses prefixos que precisamos memorizar porque vão ajudar bastante na nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, se Deus permitir, na próxima aula falaremos da nomenclatura dos hidrocarbonetos.